Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da Idade Média. Para vocês se localizarem no material de vocês, nós estamos falando da aula 15, ainda da Bienal 1. Bom, na aula passada, nós vimos o que estava acontecendo no antigo Império Romano Ocidental. Vimos que houve um processo bastante intenso de ruralização, causado sobretudo pelas invasões bárbaras. Esse processo de ruralização contribuiu para que o Império Romano Ocidental declinasse. E no lugar do Império Romano Ocidental surgiram vários reinos bárbaros. De todos os impérios, de todos os reinos bárbaros que surgiram nesse curto espaço de tempo, aquele que nós vamos dar maior destaque foi justamente o dos francos. Por qual razão? Justamente porque os francos empenharam-se no processo de expansão territorial e converteram-se ao cristianismo. Então, nós temos um processo de dominação bastante gradativo. Na aula de hoje, nós vamos conhecer uma outra realidade vivida neste mesmo período que nós estamos falando, a Alta Idade Média. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da Idade Média para outros povos. Lembrando que nós estamos falando de um período bastante atípico, vamos dizer assim, atípico no sentido de ser caracterizado pela ruralização, pelo declínio da cidade, mas todo esse processo de ruralização, de declínio da cidade, ele é uma realidade vivida pelo lado ocidental. Hoje nós vamos ver então a Idade Média para outros povos. Outros povos então que conviveram com o povo que vivia no lado ocidental, ou seja, os francos. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito do Império Bizantino, ok? Só para vocês se lembrarem, o Império Bizantino consiste nessa região aqui, ó, em roxo. Ou seja, é a parte oriental do antigo Império Romano. Essa parte em laranja foi a região afetada pelas invasões bárbaras. No momento em que eu tenho, então, do lado ocidental, as invasões bárbaras, o processo de ruralização, o declínio do Império Romano Ocidental, o lado oriental ele manteve-se forte e manteve-se protegido. Nós podemos dizer que algumas das explicações para o Império Bizantino não ter sucumbido às invasões bárbaras seria então a presença de uma grande quantidade, né, de montanhas, montanhas essas então que seriam uma espécie de escudo natural, beleza? Então, o que hoje nós chamamos de Império Bizantino, atualmente nós temos então a região da Turquia, beleza? Ela surge em 395, quando o imperador Teodósio optou então por dividir o Império Romano em duas partes. A divisão do império, ela data Idade Antiga, ok? 395 seria, portanto, o ano de nascimento do Império Bizantino. Nós vamos dizer que a partir do momento em que o Império Romano Ocidental começa a viver o período de ataque dos bárbaros, ele foi cada vez mais se isolando, ele foi cada vez mais se ruralizando. E essa realidade ela não vai ser vivida pelo Império Bizantino. O Império Bizantino não sofreu o processo de ruralização,
O Império Bizantino conseguiu resistir ao ataque dos povos bárbaros e ele só declinou em 1453, quando foi dominado pelos turcos otomanos. O marco final da Idade Média é justamente o período que nós assistimos ao declínio do Império Bizantino. Quando nós falamos do Império Bizantino, se nós voltarmos, né, para o mapinha, vocês vão ver que uma parte do Império Bizantino compreende a região da Península Balcânica, né? Antigo território dos gregos. Isso explica, né? Isso explica o porquê da cultura grega ter tanta influência no Império Bizantino. Se nós pararmos para pensar no lado ocidental, do lado ocidental predominava a cultura romana. Em contrapartida, do lado oriental prevalecia os valores gregos. Tanto que a língua, né, falada na região era o grego. E é muito interessante que o lado oriental ele foi adotando algumas características bastante diferentes da cultura tradicional romana. Se nós pensarmos na Roma antes da queda, nós já tínhamos o cristianismo como sendo a religião oficial. E nós tínhamos um grande poder da Igreja Católica, a Igreja enquanto instituição, o Papa enquanto figura, né, religiosa. E após a divisão do Império Romano, talvez até em virtude das invasões bárbaras, o Império Bizantino, ele foi adotando algumas características bastante peculiares. Por exemplo, o imperador do Império Bizantino, ou seja, do lado oriental, ele acabou assumindo algumas funções papais. Ué, prof, como assim? Do lado ocidental, nós tínhamos em Roma a capital do Império Romano Ocidental e a sede da Igreja Católica. Após a divisão, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, eles se afastam. Por essa razão, o Império Bizantino ele foi adotando algumas medidas de distanciamento, tanto com relação ao poder político do lado ocidental, como também no que se refere ao poder religioso, beleza? Então, nós vamos falar em um primeiro momento a respeito da questão política do Império Bizantino. Nós vamos falar que no lado bizantino prevaleceu aquilo que nós chamamos de cesaropapismo. Bom, é uma palavra nova, é uma palavra diferente, então a ideia, a dica é: olha para a palavra e tenta compreender o que ela pode representar para nós. Nós já vimos em outros momentos que ismo está relacionado a um conjunto de ideias, ou seja, ideologia. Sabemos que na tradição romana, César está relacionado à figura do imperador. É um dos títulos, né, de grandiosidade que o imperador recebia. E se nós pegarmos aqui, ó, o Papa está relacionado à Igreja Católica. Então, o governador, aquele que governa o Império Bizantino, ele exerce dois poderes. Ele exerce o poder político de imperador, mas ele também exerce o poder religioso. Ou seja, o imperador
do Império Romano Oriental, ou seja, o imperador do Império Bizantino, ele tinha dois poderes, o poder temporal e o poder atemporal, o poder político e o poder religioso. Nós vamos falar então que o basileu ou o imperador, ele exercia um poder absoluto e teocrático. Absoluto no sentido de possuir amplos poderes, de concentrar amplos poderes. E o teocrático está relacionado ao poder religioso que ele exercia. Aí vem aquela dúvida, né, à mente. Prof, você acabou de falar que eles também eram cristãos. Se eles também eram cristãos, se eles também eram católicos, o porquê não serem unidos à Igreja de Roma? O porquê de não se submeterem ao Papa? Galera, lembrem-se que, eu volto até para esse mapinha aqui, o Império Romano Ocidental, ele passa por um processo de ruralização e invasões bárbaras. Essas invasões estavam ocorrendo de uma maneira muito violenta. Essa violência trazia instabilidade. Tentem imaginar a dificuldade no que se refere à comunicação entre Ocidente e Oriente. Tentem imaginar o quão difícil deveria ser os fiéis terem acesso à Igreja de Roma. É praticamente impossível. Para se defenderem das invasões bárbaras, o lado oriental, ou seja, o Império Bizantino, precisa se afastar. E a liderança da igreja estava do lado ocidental. Logo, no Oriente, quem assume então essa figura de líder da Igreja Católica foi o próprio imperador. Alguns podem até ir um pouquinho mais além, pensando na questão de concentrar mais poderes, exercer maior influência. É claro, tá certo? Certíssimo. Se a igreja está passando por um processo de crise essa causada pelas invasões bárbaras, o Império Bizantino, para se proteger, se afasta. E a igreja, como fica sem um líder? Sem alguém para administrar? É aí que então o governante, aquele que governa, ou seja, o imperador, assume essa função. O imperador, ou basileu, ele era chamado também dessa maneira, ele nomeava os governadores de província, que eram espécies de seus representantes. Lembrem-se, é um governo centralizado, porém, para facilitar a administração, dado o tamanho do império, ele divide o território em províncias e ele, pessoalmente, escolhia a dedo quem seriam os seus auxiliares, aqueles que governariam, né, junto com ele. E na maior parte das vezes, esses governadores eram da nobreza, ou seja, daqueles que eram mais ricos. Quando nós falamos do Império Bizantino, eles tiveram muito mais cuidado, eles tiveram muito mais preocupação em manter as fronteiras do império, assegurar as fronteiras, do que propriamente em expansão territorial. Porque é importante lembrar que o Ocidente está sendo tomado por bárbaros, e é muito importante lembrar que ao sul eu tenho o surgimento do Império Muçulmano. Uma outra curiosidade do Império Bizantino está na capacidade da máquina administrativa cobrar os tributos. Ou seja, já existia uma preocupação de elaborar um mecanismo preciso para cobrança, para arrecadação
de impostos, beleza? Por que a severidade, por que a necessidade, né, de fiscalizar a arrecadação de impostos? Lembrem-se que manter as fronteiras seguras, financiar as campanhas militares, tudo isso custa. Então eu preciso ter da onde tirar. Não podemos também deixar de falar que o imperador levava uma vida bastante luxuosa. Bom, é uma questão de utilizarmos um pouquinho a lógica, né? Se eu tenho uma política rígida de cobrança de arrecadação de impostos, isso pode vir a desencadear uma insatisfação muito grande, beleza? Porque a população tende a ser muito mais penalizada no que se refere à cobrança de impostos. Ah, prof, então quer dizer que o Império Bizantino não expandiu as suas fronteiras? Não é isso. Eu disse que a prioridade era manter as fronteiras seguras. Eu disse que a prioridade era manter as fronteiras protegidas. Porém, sim, eles empreenderam sim um processo de expansão territorial. E essa expansão focava muito mais o norte da África, que era uma região que já pertencia aos romanos, e digamos que os bizantinos até tentaram, né, socorrer a Península Itálica, porém, né, o território acabou ficando mais para frente sobre o domínio dos francos. Quando nós falamos da política bizantina, o imperador mais famoso é, sem sombra de dúvida, do Império Bizantino, foi o governador Justiniano. E todas as vezes que nós falamos do Justiniano, a maior contribuição, o seu maior feito, está, sem sombra de dúvida, relacionado ao direito. A base do direito atual, a base da nossa noção de leis, é, sem sombra de dúvida, um legado dos bizantinos. O que ele fez foi então pegar todas as leis romanas e sistematizar de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais clara e que viesse atender à realidade em que eles estavam vivendo. Então, o Código Civil Justiniano, ou Código Justiniano, ele foi dividido em 4 partes, né? Nós temos então aqui as 4 partes que o formavam: o Código, o Digesto, as novelas e as institutas. Isso fica só a título de curiosidade, beleza? Só para vocês lembrarem então que um dos maiores feitos do Justiniano está, então, portanto, na sistematização das leis, base do direito utilizado até hoje. Quando nós falamos do Império Bizantino, uma das maiores revoltas ocorridas no Império é chamado de Revolta de Nica, justamente porque eu tenho uma parcela da população muito insatisfeita, muito irritada, em virtude da cobrança intensiva de impostos. Impostos estes que muitas vezes eram utilizados para financiar grandes construções, utilizado para gastos supérfluos com a corte do rei, ok? Vamos falar então a respeito da economia bizantina. Se do lado ocidental nós temos uma economia rural, se do lado ocidental nós assistimos à ruralização, né? O lado oriental, o Império Bizantino, não segue a mesma regra. A base da economia bizantina, nós vamos falar que foi o comércio. Por isso que nós falamos que a economia bizantina, ela foi uma economia
mercantil. Lembrem-se que a localização ela estava favorável a isso. Nós tínhamos ali na região grandes rotas comerciais. Nós tínhamos um comércio muito grande do Império Bizantino com os povos asiáticos. Comercializavam, produtos diversos, como as especiarias, tecidos, joias, pedras preciosas, tapetes. Então, a região ela era muito movimentada. Nós tínhamos um fluxo muito grande de pessoas. De novo, a região em que o Império Bizantino estava localizado era uma região por onde passavam muitas rotas comerciais. Daí, então, o fato de ser uma economia mercantil, ou seja, voltada para o comércio marítimo. Quando eu falo da economia, por ser um governo autocrático, por ser um governo centralizado, nós temos a total influência do Cesaropapa, ou seja, do imperador, no que se refere à economia, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da religião. Galera, lembrem-se, o Império Romano era um e se dividiu em dois. O Império Romano, no período da divisão, ele já tinha adotado o cristianismo como religião oficial. Quando houve, então, a divisão, o Império Oriental, ou Império Bizantino, continuou sendo cristão. Mas nós começamos a ter algumas mudanças nas tradições cristãs. E essas mudanças vão estar muito relacionadas à forma de governo, que era um governo teocrático e despótico, no sentido de muita concentração de poder nas mãos do governador. Então, do lado bizantino, a igreja ela não é autônoma. Do lado bizantino, a igreja não era independente. Muito pelo contrário, ela era submissa ao imperador. E lembrem-se que os imperadores tinham, influência sobre a igreja. Eram o líder, César, o Papa. Então, muitas vezes, assuntos políticos misturavam-se a assuntos religiosos. Eu quero que vocês entendam que, a partir do momento em que o imperador assumiu funções religiosas, eu quero que vocês entendam que, a partir do momento em que o imperador passou a ser chamado de César o Papa, a Igreja Católica, localizada em Roma, ela já fica bastante irritada, ela já fica bastante tensa, porque uma tradição estava sendo desrespeitada, a tradição de católicos se submeterem ao Papa, beleza? Outro assunto que gerou uma situação bastante desagradável, bastante instável, data o ano de 726. O imperador Leão III, ele proibiu a adoração de imagens ou objetos sagrados, determinando até a destruição desses objetos e imagens. Quando o Leão III ele determinou a destruição desses objetos, a destruição das pinturas e a proibição à adoração de imagens, nós chamamos essa situação de questão iconoclasta. Vocês podem pensar assim: poxa, por que ele fez isso, né? Se já era uma tradição da Igreja Católica adorar imagens, adorar ícones. Galera, tem uma explicação. O ano de 726,
ele também vai ser caracterizado pela expansão muçulmana. E quando nós estivermos falando dos muçulmanos, nós vamos ver mais a fundo esses detalhes. Por ora, eu só quero que vocês se lembrem que os muçulmanos condenam a idolatria. Portanto, o imperador Leão III, ao determinar a destruição de imagens, ícones sagrados, estava pensando em meios de se proteger da invasão dos muçulmanos, que eles poderiam vir a viver. Prof, não entendi nada. Como assim? Galera, foca aqui. O Império Muçulmano começa a expandir. E um dos fatores que movem os muçulmanos é o combate aos infiéis. Os infiéis seriam todos aqueles que tivessem, digamos que, uma religião diferente da dos muçulmanos. O Império Bizantino, ao sul, ele não tinha uma fronteira tão protegida quanto ao norte. Ele era mais desprotegido. Então, o que o imperador fez foi banir práticas que pudessem vir a ser um chamarisco para os muçulmanos. Bom, se nós tivermos os mesmos costumes que eles, talvez eles não tentem nos invadir, talvez nós não sejamos inimigos, entendem? Então, essa questão iconoclasta nada mais foi do que a determinação do imperador Leão III em destruir pinturas, imagens de santos, pinturas sagradas, tudo que viesse a ser ícones sagrados. Para a Igreja Católica, isso foi um absurdo. Para a Igreja Católica, isso foi algo inadmissível. Lembrem-se que a Igreja Católica já estava bastante irritada em virtude do imperador ter assumido funções religiosas. Agora, a Igreja Católica está bastante irritada com a determinação da destruição de imagens e pinturas sagradas. Portanto, nós temos uma situação de divergência muito grande entre Igreja Bizantina, que era católica, e a Igreja ocidental, que também era católica. Essa divergência foi tão grande que no ano de 1054 nós tivemos então o Cisma do Oriente. Quando nós falamos do Cisma do Oriente, nada mais, nada menos foi do que a separação da Igreja Católica do Ocidente com o Oriente. Não possuem as mesmas práticas, não estão mais seguindo os mesmos princípios, então vamos nos dividir. Quando eu tenho essa divisão, surgem então duas igrejas cristãs. Eu tenho de um lado, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, do lado ocidental, que obedece ao Papa, e do lado oriental nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, submissa ao imperador. Beleza? Esse é um assunto bastante cobrado pelos vestibulares. O que foi o Cisma do Oriente? Quais as consequências do Cisma do Oriente? O cisma nada mais foi do que a divisão da Igreja Católica em duas partes. O lado ocidental, submisso ao Papa, e o lado oriental, submisso ao imperador. A razão pela qual houve essa divisão foi o distanciamento e a adoção de práticas diferentes, beleza? Vamos falar então um pouquinho da cultura dos bizantinos. A cultura dos bizantinos foi muito ampla.
eu tenho a literatura, eu tenho a religiosidade, eu tenho na arte, né? A questão dos mosaicos, eu tenho também na arquitetura, e aqui eu até coloquei para vocês a Catedral de Santa Sofia. Percebam, né, que era uma arquitetura bastante arrojada, caracterizada pelos detalhes. Tudo isso vem a ser o legado bizantino, beleza? Prof, e quando nós falamos do Império Bizantino, quando houve, né, a sua queda, o seu fim, enquanto o Império ele estava centralizado, enquanto ele seguia as regras criadas por Justiniano, foi um período de apogeu, foi um período de prosperidade. Depois de 565, nós começamos a ter crises, decadências, porém, o ano que caracteriza o fim do Império Bizantino, e que é até o marco final da Idade Média, foi quando o Império Bizantino foi invadido, ok? Por muçulmanos, turcos otomanos, beleza? Lembra do que a gente falou quase agora? Que eles já tinham um receio dessa invasão, mas ela não ficou algo isolado, algo que não aconteceu, muito pelo contrário. Mesmo tendo abolido a adoração de imagens, mesmo tendo destruído ícones, no ano de 1453, portanto, tivemos o fim do Império Bizantino, beleza? Galera, nós terminamos então aqui a aula 15. Portanto, quando nós falamos em Idade Média, nós temos várias idades médias, nós temos várias realidades. O Império Romano Ocidental caiu, mas no lugar dele surge vários reinos bárbaros, né? E dentre esses reinos bárbaros, o reino dos francos cresceu e começou a dominar aos demais reinos bárbaros. Do outro lado, do lado oriental, eu tenho, portanto, o Império Bizantino, né? Quando nós falamos do Império Bizantino, vocês vão lembrar de alguns itens em específicos. Política, Césaropapismo. Lembrem-se, o imperador assumiu poderes temporais e atemporais, ou seja, o imperador exercia poder político e religioso. A economia foi uma economia dinâmica, mercantil, ou seja, caracterizada pelas trocas comerciais. A cultura recebeu muita influência dos gregos, a arte foi bastante elaborada, lembrem-se dos mosaicos, né? Religião eram cristãos, ou seja, eram católicos, mas não estavam mais seguindo ao Papa, ou seja, a figura papal, não se subordinaram ao Papa, porque o imperador assumiu, né, o poder religioso. Lembrem-se que nós tivemos, né, no ano de 1054, o cisma do Oriente, ou seja, o surgimento de duas igrejas cristãs, uma no Ocidente, a outra no Oriente, beleza? Numa próxima aula, então, continuaremos falando da Idade Média, mas conhecendo uma outra realidade, que foi a realidade dos povos muçulmanos, beleza?